Bom dia, galera. Hoje é 26 de junho de 2025, 11h46, horário de Brasília. O que eu tenho para te revelar no meu canal vai mudar a sua maneira de ler o gráfico do mercado financeiro. Todo topo e todo fundo é um setor que deixa rastros aonde o preço vai exatamente. O preço funciona como uma usina elétrica de energia de carga de compra e de venda. E todo topo e todo fundo é como uma espécie de subestação. Uma subestação de energia original, ela funciona para receber cargas de alta tensão de energia. Ali é colocado, plotado no gráfico, transformadores que recebem as cargas de alta tensão, rebaixam a carga, reequilibram a carga e estabelecem um destino específico de abrangência daquela energia. E no preço do mercado financeiro é semelhante, é a mesma coisa. Então, todo topo e todo fundo representa uma subestação de negociação entre os big players, onde também são inseridos nós, os sardinhas. Porém, esses pavios, as velas, os candles, são como se fossem transformadores. E ali, em todo topo e fundo, o preço deixa rastro específico aonde ele vai chegar. Mas como isso? Desde 2021 para 2022, eu sou apaixonado pelo gráfico, pelo mercado financeiro e venho em busca de respostas sobre qual é a história específica que o gráfico está me contando ao ser plotado na tela. Então, eu desenvolvi algumas ferramentas. Observe essa ferramenta aqui. Eu tenho chamado ela de bússola do preço. Então, aqui o mercado iniciou com esse gap de alta e deixou esse pavio nessa primeira vela. Então, aonde o preço, se o preço for subir, aonde o preço vai chegar? Então, aqui você vai por pistas. E o tamanho específico entre um pavio e outro, entre compradores e vendedores, é fundamental. Aqui estão os principais segredos de onde o preço vai. Então, de repente, você acredita que o preço vai, de fato, subir. Você, de repente, faz uma compra, mas não sabe até onde o preço vai. Então, vamos seguir o rastro através dessa ferramenta, a bússola do preço. Primeira pista que o preço deixou foi essa, desses transformadores. Então, primeiro, essas duas linhas tracejadas é onde geralmente o preço costuma fazer correções. E ele, de fato, fez correção. Observe. Porém, olha o que o preço fez. Se você entra aqui, comprado, e de repente você teria que deixar um stop abaixo dessa vela. Essa é a lógica, né? Mas quem garante que ele não vai romper aqui e te estopar? Em um stop brutal. Então, vamos buscar mais pistas. Uma pista mais tímida, uma pista menor. De onde o preço poderia ir? Observe isso. Então, primeiramente, ele viria aqui. Se você entra comprado, possivelmente você teria que saber que, possivelmente, o primeiro nível de preço seria aqui. E exatamente, precisamente aqui o preço veio. Depois ele corrigiu. Bom, ele veio até aqui, de novo, rompeu para cima. Então aqui nós temos uma segunda pista. Vamos ver? Novamente o preço está demonstrando alta. Observe essa segunda pista. Então, segundo meta nível de preço. Olha onde ele já está. Exatamente. Então você pode ir seguindo o rastro do preço através dessa ferramenta bússola do preço. Ele foi específica. Ah, não, mas aqui está demonstrando, ele já passou disso. Então ele pode atingir, na verdade, esse nível. Pode ser que não seja hoje. E ele pode retornar abaixo, fechar o gap, vir abaixo desse nível de preço, para depois cumprir essa meta. Em algum dado momento, o preço vai cumprir esse alvo. Chegar nesse nível de preço. Olha, o primeiro alvo, onde ele geralmente faz uma correção, ele já está chegando. Já chegou, na verdade. E já iniciou um princípio de correção. Ele pode corrigir e descer fundo aqui, como ele pode apenas fazer uma correção e seguir. Então, essa é a bússola do preço. Nunca, jamais é totalmente aleatório. Esses transformadores, todo topo e todo fundo, é um setor onde o preço estabelece suas metas entre compra e venda. E ele deixa os rastros de onde ele vai, para onde ele vai seguir e aonde ele vai ter que cumprir. Não é uma possibilidade.
É uma certeza. Por quê? Porque aqui são negociações sendo feitas. Então, esses desenhos dos pavios, dos candles, no topo e no fundo, são destinos específicos que o preço deverá cumprir. Então, vamos ver esse fundo de ontem que o preço deixou. Aqui ele já atingiu. Outro rastro deixado. Vamos verificar? Já foi também. Tanto é que ali, ó, ele fez uma certa correção, consolidou ali por um tempo. E a partir desse ponto, observe que o primeiro alvo dele foi onde ele iniciou hoje. Ficou um tanto quanto consolidado, exatamente nessa faixa. Vamos mais? Olha esse ponto aqui. Então, de repente, você entra numa compra dessa. Aonde o preço pode ir? A bússola do preço. Observe, primeiro alvo, exatamente aonde ele fez uma correção. Vamos encontrar o alvo máximo desse setor. Ainda não foi aqui, mas também ele fez uma correção. Vamos ver? Olha aí, galera. Precisão cirúrgica da bússola do preço. Nunca, jamais, o preço funciona de maneira aleatória. Eu gostei de um termo usado em uma live, os caras dizendo, quando o preço está consolidado, não vou entrar aí não, tá? Olha o tanto de fio desencapado. Exatamente. Porém, esses fios desencapados diz muito mais do que todo e qualquer trader jamais pôde decifrar. Por isso o meu canal chama Decifrando o Gráfico. Mas espera aí, Zé Luiz. Se através da bússola do preço eu posso saber aonde o preço vai, e aqui você projetou a ferramenta e está demonstrando que as negociações aqui nessa subestação entre compradores e vendedores ficou pré-estabelecido especificamente que o preço vai atingir esse nível de alta, que sentido faz, então, se o preço a partir desse ponto descer fundo e romper, inclusive, essas mínimas anteriores? Que sentido faz isso? Exatamente esse é um detalhe, um dos segredos do porquê eu tracei um paralelo ilustrativo em que o preço funciona como uma usina elétrica ambulante entre compradores e vendedores, levando-se em conta todos os pormenores que influenciam desde a emoção do mercado e tudo mais, notícias e por aí vai, entre compra e venda. O que acontece? Como eu disse, já que o preço é como uma usina elétrica ambulante, nessa altura, de repente, é plotado, lançado uma nova subestação, onde serão recebidas cargas de alta tensão entre big players. E é onde os sardinhas são torrados, em meio a esses fios desencapados, não é mesmo? Onde a gente é iludido. Então, o que acontece? Nessa nova subestação, antes de cumprir a meta específica que ficou pré-estabelecida aqui nesse fundo, por exemplo, entra uma nova subestação entre compradores e vendedores, big players, e o preço recebe cargas dominantes de venda nesse ponto. É por isso que antes dele cumprir isso que ele vai cumprir em um dado momento, de repente ele vai para baixo aqui longe, certo? Mas em um segundo momento, você pode ter uma certeza. Quando ele, em um dado momento, dias. Aqui estão algumas outras ferramentas. Em um outro vídeo, eu vou te falar sobre elas. São ferramentas que, inclusive, podem nos auxiliar em como, mesmo sendo sardinhas, não sermos torrados aqui na subestação. Você passa na sua cidade onde tem uma subestação e se imagina você como trader se lançando em meio àqueles transformadores. O que iria acontecer com você? De noite você entra lá, não tem segurança, você pula lá, cerca, seja o que for, você é especialista, uma sardinha especialista, metida, do nariz empinado e se enfia lá na subestação. O que vai acontecer com você? Com certeza, o mais fácil de ocorrer é você ser torrado em meio aos transformadores. Uma hora que você passar, se tem uma subestação na sua cidade, passa e tenta traçar esse quadro mental. Se imagina você, o sardinha trader, se lançando à noite em meio àqueles transformadores. Então, são ferramentas. Em um outro vídeo, eu vou te mostrar. São ferramentas espetaculares. Algo jamais visto. Nenhum trader da história te mostrou algo semelhante. E quem é você? Eu sou ninguém. Sou o Zé Luiz Trader, um curioso autodidata. Não sou um big player, sou um nano trader.
Ainda estou finalizando, estou num ponto de inflexão, onde eu estou concluindo essas ferramentas que já funcionam. Então, veja, então é por isso que, de repente, nessa nova subestação, antes de cumprir esse alvo, que ele vai cumprir em um dado momento, ele pode descer, porque nessa subestação pode predominar as altas cargas de energia de venda. Correto, galera? Um abraço.